É mesmo um momento único. É uma experiência um bocadinho difícil de seguir como jornalista, porque nós não temos Papa e não sabemos qual dos cardeais que estão em Roma vai ser eleito. E, portanto, há imensa especulação, há imensos lobbies, há imensas, enfim, peripécias, algumas até divertidas. Há apostas que circulam mesmo a sério. É bastante parecido com aquela situação que vemos no filme. Olá a todos, bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. O meu nome é João Malheiro e, quando era pequeno, queria ser acólito. E eu sou a Daniela Espírito Santo e nunca fui à Itália nem ao Vaticano. E eu sou a Inês Braga Sampaio e já fui a Roma e ao Vaticano, mas não consegui entrar na Capela Sistina porque de todos os dias para visitar escolhemos um domingo, que é quando está fechada. O episódio desta semana tem precisamente o Vaticano como pano de fundo. Na sequência da morte do Papa Francisco surgiu um fenómeno curioso. O filme Conclave disparou de popularidade. Segundo a Variety, as visualizações do filme no streaming internacional aumentaram 283%. Em números concretos, de 1,8 milhões de minutos vistos no final de domingo, saltou para 6,9 milhões no final de segunda-feira, dia em que o Santo Padre faleceu. Isto porque, de forma mais ou menos fidedigna, Conclave ajuda-nos a perceber o que acontece agora, ou seja, como é que é escolhido o novo Papa. No filme de Edward Berger, que venceu o Oscar de melhor argumento adaptado, mergulhamos nos bastidores da escolha do líder da Igreja Católica. Uma intriga, um thriller, ficção ou realidade. Numa altura em que as pessoas se viram para o conclave para saber o que se vai passar a seguir, é importante percebermos o quão realista é o filme na forma como retrata a escolha de um novo Papa. E quem melhor do que a mais antiga vaticanista portuguesa para nos explicar? É isso mesmo, chamamos Aura Miguel para nos ajudar a separar a realidade da ficção. Aura, bem-vinda. Estás Olá. Pronta para o desafio? Claro, com muito gosto. Também vi o filme, claro, e gostei muito. Diretamente de Vaticano. Itália. Sim, Exatamente. a Aura ainda está no Vaticano, ainda vai ficar durante mais algum tempo. Estarei. Exato. Sim. Já lá vamos à conversa sobre Conclave. Primeiro, as novidades. Quem quer ver o segundo filme da Marvel em 2025? Depois do novo Capitão América, é a vez dos Thunderbolts, uma equipa disfuncional de anti-heróis que tem de enfrentar uma ameaça desconhecida. Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan e Julia Louis-Dreyfus são alguns dos nomes que acompanham um elenco de peso. O filme tem recebido elogios quer por parte da crítica, quer por parte dos fãs mais leais da Marvel. Se já se procurou um cinema mais de autor, então fiquei a saber que o novo filme de David Cronenberg finalmente chegou a Portugal. As Mortalhas coloca Vincent Cassel no papel de um homem inconsolável depois da morte da mulher e que inventa uma tecnologia controversa que permite ver os cadáveres das pessoas de quem mais gostamos. Um dia, o túmulo da sua esposa é profanado devido a uma complexa conspiração. E mais não dizemos. Diane Kruger e Guy Pearce também fazem parte do elenco da longa-metragem, que é inspirada pelo luto real de Cronenberg pela sua mulher, que morreu em 2017. E damos agora um salto para o streaming para vos falar de outro pequeno favor. A sequela do filme de 2018 conta de novo com Anna Kendrick e Blake Lively num jogo de intrigas, muitas mentiras e, claro, reviravoltas imprevisíveis. Desta vez abandonamos os subúrbios norte-americanos e vamos para uma ilha de luxo em Itália, onde um casamento com muito dinheiro em jogo corre mal. O filme, mais uma vez realizado por Paul Feig, já está disponível em Portugal, na Prime Video. Já para os lados da Netflix, estreou-se este último fim de semana Havoc, o novo filme de ação de Gareth Evans. O realizador, especialista em grandes coreografias, junta-se a Tom Hardy, que interpreta um detetive traumatizado que tem de se infiltrar no submundo do crime. Luís Guzmán, Forrest Whitaker e Timothée Olyphant também fazem parte do elenco deste blockbuster que se pode ver a partir do sofá. Para terminar, ficamos pela Netflix porque se estreia esta quinta-feira As 4 Estações. É uma comédia romântica de 8 episódios com um grande elenco: Tina Fey, Steve Carell, Marco Calvani, Colman Domingo, Will Forte e Carrie Kenny Silver. 6 velhos amigos embarcam numa relaxante escapadela de fim de semana e descobrem que um dos casais do grupo está a ponto de se separar. Remake de um filme com o mesmo nome dos anos 80, feito por Alan Alda, As 4 Estações promete diversão leve para o fim de semana, com alguma intriga, tal como o filme de que estamos a falar neste episódio, Conclave. Jornalista desde 1982, Aura Miguel é a mais antiga vaticanista portuguesa acreditada pela Santa Sé. Já viajou mais de 100 vezes no avião papal e até agora cobriu viagens de 3 papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco.
Entrevistou Francisco, precisamente, em 2015. Foi a primeira entrevista exclusiva de um Papa a um meio de comunicação social português. E foi os nossos olhos e ouvidos na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023. Já lá vão 2 anos, mas ainda parece que foi só há 6 meses, confesso. Na altura, a Aura Miguel acompanhou a par e passo a visita de Francisco a Portugal, de avião, de carro, a pé, e foi o epicentro de uma mega operação de cobertura sem precedentes. Entre as muitas memórias com este Papa, a Aura ainda se deve lembrar bem do momento em que Francisco lhe ofereceu reboçados. Eu conto que estava a trabalhar naquele dia e também me recordo desse direto em que a Aura contou o que tinha acontecido, como tantos outros diretos, aliás, que a Aura fez sobre os Papas. Ora, neste preciso momento, como já referimos, a Aura Miguel encontra-se no Vaticano a acompanhar os momentos que antecedem o conclave, o real, não o do filme. Aura, o clima em Roma está tão tenso como no filme? Sim, é mesmo um momento único. É uma experiência um bocadinho difícil de seguir como jornalista, porque nós não temos Papa e não sabemos qual dos cardeais que estão em Roma vai ser eleito. E, portanto, há imensa especulação, há imensos lobbies, há imensas, enfim, peripécias, algumas até divertidas. Há apostas que circulam mesmo a sério no bet daqueles sites de apostas, de apostas, é impressionante. Sim, e há um clima, mas quer dizer, é bastante parecido com aquela situação que vemos no filme. Não, claro, fora o aspecto do thriller. Isso não Já será é exagerado, certamente. não é? Mas eu nunca entrei dentro de um conclave. O filme permite-nos entrar dentro do conclave. Estudei os passos todos que é preciso. Aliás, a Renascença também tem informado isso. O que é que se passa lá dentro. O fascínio, quanto a mim, deste filme é que mostra-nos o que é que se passa lá dentro. Exato, Do ponto de vista eleitoral, digamos assim. Abre a cortina na logística, no processo de eleição do Papa, mas lá está, também tem uma componente mais dramática, mais thriller. Eu perguntava-te o que é que as pessoas podem esperar a nível de distinção entre o que é o real e o que é ficção. Ou seja, o quanto do filme é real e quanto é inventado. Sim, então, eu devo dizer que vi o filme 2 vezes, a primeira ia um bocado de pé atrás para ver, não sabia o que é que ia ser aquilo, e a minha tentação foi logo, isto veio de Hollywood, não vou gostar, mas depois pensei, não, isto não é razoável, nós somos chamados a enfrentar a realidade e a vê-la para depois avaliar. Então, à medida que o filme eu vi um visionamento para a imprensa, à medida que o filme ia avançando, a minha cabeça, tendo estudado todas estas documentações que é preciso para percebermos o que é que se passa dentro do conclave e todos os passos, só dizia, está certo, isto também está certo. É assim, por exemplo, o destruir o anel papal, verificar que morreu, destruir o anel e os selos do Papa que acabou de morrer, e se vê-se esses passos todos, portanto, todas aquelas indicações que vêm, e que é assim em qualquer Papa que morre, isso mostra-se e está bem. Depois a entrada para o conclave, os cardeais que chegam, entrarem na Casa Santa Marta. Claro que isto não foi filmado no Vaticano, foi filmado nos estúdios aqui perto de Roma, mas é como se fosse, não é? Está muito bem, está muitíssimo bem realizado e feito, a fotografia é maravilhosa. Também não foi na Capela Sistina que filmaram, mas é como se estivéssemos na Capela Sistina, por aí fora. A e maneira o que é que está como assim votam. mais inventado? Pronto, depois tem a parte toda da ficção do filme. Se calhar alguém que ainda não viu o filme vai ficar um bocado. Vamos estragar o final, porque isto é uma espécie de. Há um clímax no fim destas horas de visionamento, não é? Que é a eleição do novo Papa. Mas eu acho que há lá coisas que não é bem assim. Por exemplo, bem, independentemente do thriller, porque nós estamos um bocadinho, aquilo está muito bem feito, porque o protagonista é o Cardeal Decano, e o Cardeal Decano é aquele que, no fundo, é a pessoa top, que é há mais anos cardeal. E é nele que recai toda a responsabilidade de conduzir o colégio cardinalício até se eleger um novo Papa. Depois há outra figura, que é o cardeal Camarlengo, que é quem faz os passos, por exemplo, da verificação da morte, etc. E essas 2 figuras existem no filme. Mas, por exemplo, quando agora os cardeais entrarem para o conclave, há uma missa que se chama Para a Eleição do Papa, celebrada pelo Cardeal Decano, justamente em que ele faz sempre uma homilia
no fundo, é uma mensagem importante no início do conclave. E isso no filme não existe. Essa missa existe lá dentro do conclave. Pronto, não é bem assim. Ele faz um discurso importante dentro do conclave e isso não existe missa, não é? na vida real. Pronto. Depois, os conteúdos do que dizem também, isso francamente não é verdade. Por exemplo, nesse discurso decisivo no arranque dos trabalhos, no filme, o cardeal, por exemplo, diz: temos que construir uma igreja moderna, que não seja tradição. Alto, isso está errado. A igreja é a tradição viva, a igreja tem uma tradição de 2000 anos ou mais. Uma igreja o problema da igreja é as suas certezas. Alto, luz vermelha. Não é nada disso, é exatamente o contrário. O que define a igreja são as certezas, os dogmas e a verdade da fé, a sua doutrina, a certeza da ressurreição, por aí fora. Mas tudo o resto é mais ou menos indiferente, porque nós passamos muito tempo do filme a desvendar as questões ligadas a crimes, de certo modo, não é? Crimes de tentativa de manipulação de eleição do próximo Papa, tentativa de estragar o bom nome de um ou outro cardeal. Portanto, isso não sabemos se acontece, espero que não. Isso é mas há lá uma coisa também liberdades criativas, não é? Tal e qual. Mas isso também é um filme, aliás, quem o realizou, por causa de algumas reações, disseram que era uma ficção, e é verdade. Mas, por exemplo, há um aspecto, porque eles mostram também a suposta Casa Santa Marta, o interior da Casa Santa Marta, e que também, de facto, há lá religiosas, têm que dar um apoio à pessoal a trabalhar. Eles fecham-se completamente, que isso é mesmo assim, por isso é que é com clave, fechados à chave, com chave, fechados com chave, quando é as votações, mas depois também estão isolados no próprio Estado do Vaticano, que é verdade, fica completamente blindado o Estado do Vaticano, não se pode entrar nem sair, e no filme o cardeal decano tem um secretário, ou pelo menos um braço direito, que entra e sai e investiga, isso também não é possível. E uma das coisas fundamentais é que por exemplo, agora já foram destruídos o anel e os selos, e foram selados os aposentos do Papa, que é mesmo assim. Colocam os selos na porta, ninguém lá entra, os selos só são desfeitos com o próximo Papa. Ora, no filme vemos, já estamos a revelar o filme, portanto espero que as pessoas já tenham visto o filme, senão vão ver, spoiler. Por favor. Acontece que são quebrados os selos para fazer uma investigação. Ora, isso também não é possível. E nem há assim grande consequência depois disso ter acontecido. Parece que foi um detalhe à parte. Foi só para quebrar as regras. Ele foi lá descobrir uns papéis escondidos atrás da barra da cama. Mas, ou seja, ele não sofre nenhuma consequência de ter quebrado o protocolo. Lá ninguém se importa. Todos os cardeais sabem que ele quebrou os selos, fica tudo na mesma. Ora, mas apesar sentes que apesar de tomar liberdades, o conclave até é um bom filme para o público em geral, ficar com uma ideia mais ou menos fidedigna do evento real? Sim, é muito interessante, porque muita gente, que são pessoas amigas minhas, católicos e muito devotos, ficam escandalizados com o filme. Porquê? Porque o filme revela a natureza humana, portanto, revela a natureza daqueles homens que também pensam, sonham vir a ser Papa, alguns até já escolheram o nome, há lobbies, há simpatias, há esquemas, há uma espécie de contagem de votos, uma certa tendência para simplificar os conservadores e os mais progressistas, por aí fora. Mas essa realidade, esses que ficam escandalizados, eu costumo dizer, mas a realidade é mesmo assim, porque houve um cardeal português, que agora já está emérito e já está bastante velhinho, e nem creio que apareça nestas reuniões, que me contou que é mesmo assim. É mesmo assim que se passa. Ou seja, estas fações políticas e também estas guerrinhas, estas coisas não é bem assim políticas, é tendências, estilos. Seja, exato. Não é? Visões diferentes, não é? Exato. Sim. E estas intrigas também? Estes não mexericos. Sei, intrigas e mexericos. Essas já existem até agora, mas é mais na imprensa. Mas depois há sensibilidades, é assim que eu gostava mais de definir. Exato, não é? ok. As fações políticas ou lobbies. É sensibilidades na maneira como se acha que a Igreja deve ser um bocadinho mais discreta, ou outras deve ser mais a par com as novidades na sociedade, não sei. Portanto, essas tendências no filme são um bocadinho caricaturadas. Mas sim, existem, exatamente. Claro, existem. Eu lembro-me que perguntei a esse cardeal, ainda foi no outro conclave que elegeu o Papa Bento XVI, portanto já foi há muitos anos, há 20 anos.
E ele disse, claro, e assim, mas falam, porque diziam-se que pronto, há uma capela e os cardeais rezam, e ele explicou-me, rezam muito e falamos muito, Sim. falamos imenso, e há uma leitura interessante, disse ele, que é às refeições, porque as pessoas são livres de se sentarem ao lado de quem quiserem. Pois, e vê-se nota-se esse muitas jogo vezes. do E refeitório. no filme isso também se vê. Isso é muito interessante. Claro que conversam nos intervalos, claro que se sentam ao pé daqueles que têm mais empatia, ou que eles contam votos, não diria contam espingardas, mas essa dimensão da natureza humana, quer dizer, o cardeal é uma pessoa normal, como o Papa, dali sai um Papa, não é? Com Sim. nome e apelido e maneira de ser, as maneiras de ser de cada um também estão muito bem retratadas naquele filme, enfim. Claro, Sim, mas não deixam de ser seres humanos, não é? Claro. Pois. Claro, essa dimensão não me chocou nada, e até eu aconselho vivamente as pessoas a verem para perceber que a Igreja é feita disso. Aliás, o Papa Francisco dizia a toda hora que é feita de pecadores, e ele era o primeiro e mostrava abundantemente, foi o primeiro, aliás, Papa que nós vimos ajoelhar-se diante de um padre para se confessar na Basílica de São Pedro. Verdade. Portanto, e isso acontece lá também, e há uma dimensão até humana nesse filme muito bonita, dos próprios cardeais que se arrependam, que choram, que revelam um ao outro, que têm Exato. dificuldades em rezar, e isso é normal. A Madre Teresa de Calcutá, que é santa, também viemos a saber que teve 7 anos em blackout, a não ter nenhuma compensação e a ter imensas crises, e mesmo Sim. assim é santa. Por isso não me chocou nada. A única observação que eu faço é depois algumas declarações que não são verdadeiras. Algumas das pessoas saem lá um bocado assim estonteadas com o Papa que é eleito. Isso não me chocou nada, vou só dizer assim. Mas há lá uma coisa que ele diz, é uma declaração dele, não é a situação dele, é o que ele diz é que está profundamente errado. Porque no fim ele desobedeceu ao Papa. O Papa tinha-o aconselhado a fazer uma determinada coisa e ele não fez. Portanto, desobedeceu ao Papa e, portanto, fez o que lhe apeteceu, e isso não é bem definidor de um digno cardeal. Uhum. O cardeal jura obediência ao Papa. E como é que este filme foi acolhido na Igreja Católica? Foi visto com bons ou maus olhos? Ou sentes que teve, não houve a muita publicidade reação que teve foi positiva ou negativa com os Oscars, etc.? Não, eu acho que foi pacífico. Eu acho que também este pontificado do Papa Francisco nos educou, nos ensinou a um certo realismo. Eu acho, pelo menos eu vejo assim, vi umas reações a quente, mas mais sobretudo nos Estados Unidos, nos setores, diria assim, um bocadinho mais tradicionalistas. Mas isso também não é muito significativo. Eu creio que, em geral, é interessante, porque as opiniões dividem-se mesmo. Não é bem os conservadores não gostaram e os progressistas não gostaram, não. Entre uns e outros, há uns que gostam. Sim. E outros que não gostam. E eu acho que isso tem a ver com a dificuldade, isto não é nenhuma crítica, mas é a dificuldade que muitas vezes há em ajuizar pela própria cabeça. Eu acho que os católicos estão muito acomodados e devíamos perceber que somos chamados a discernir a toda a hora e a pensar mesmo no que se viu e o que é que está certo e o que é que não está. Porque eu, quando depois explico, por exemplo, já me aconteceu 2 ou 3 vezes, pessoas que disseram que não gostavam, quando eu explico porque é que gostei, eles ficam a pensar, pois é, não tinha pensado nisso. Nomeadamente nesta última coisa que eu vos disse, que tem a ver com a desobediência do novo Papa àquilo que o Papa lhe tinha dito para ele fazer e ele não fez. Já agora, por falar em discernimento, ou falta dele, por vezes, nós no filme não vemos jornalistas, mas estão milhares de todo o mundo aí contigo neste momento. Como é que é o ambiente na sala de imprensa? Estão-se todos bem? Falam inglês ou italiano? Não, é tudo italiano. É tudo em italiano? Tudo italiano, mesmo estrangeiros, isto é mesmo... É a nossa linguagem, a linguagem papal. Agora, se vier um Papa que não seja da onda latina, não sei como é que vai ser. Mas tentam até os africanos, falam italiano e, enfim, é interessante. Mas é um bom ambiente? O ambiente é assim, nós há uma diferença entre aqueles que têm acreditação permanente,
que somos uns 300, mais ou menos, nem todos estão metidos na sala de imprensa, porque muitos deles são de imagem, por exemplo, não é? Câmaras ou fotógrafos, etc. Exato. E depois há a grande multidão que agora veio, que são 3.000 ou mais, de temporários, não é? Que vêm só para isto, vieram para o funeral e agora para o conclave. Inclusive alguns da Renascença, não é? Sim, claro, tivemos uma grande equipa agora para o funeral e não cabem na sala de imprensa habitual. E, portanto, há 2 salas de imprensa neste momento, a dos jornalistas vaticanistas, que são os que têm acreditação permanente, que é o meu caso, estamos mesmo no lugar de sempre, que é mesmo ali, mesmo em cima da Praça de São Pedro. E depois há outra do outro lado da avenida, uma sala também enorme para os outros todos. Sim. Agora, eu descrevo o ambiente da sala de imprensa dos vaticanistas. Ontem vou-vos contar um episódio divertido, que agora, um destes dias eu cheguei e tinha acabado de ser, um cardeal tinha acabado de parar o seu carro, devia ter vindo como turista, e entrou na sala de imprensa com uma grande caixa cheia de bolos deliciosos, babás. Claro que foi uma risada para nos ajudar no nosso trabalho. Claro que nos rimos imenso porque achámos que aquilo, enfim, era já um convite para os jornalistas adocicar os jornalistas em relação ao cardeal. Já estava a tentar arranjar votos. Campanha eleitoral. Combinámos de não dizer quem era, mas é um italiano, é um cardeal italiano. Agora que já falamos do conclave e há muito mais para falar sobre séries e filmes sobre o Vaticano, e tu és a pessoa perfeita para isso, vamos-te dar, nós no final dos nossos episódios damos sempre aos nossos convidados 30 segundos para recomendarem alguma série ou filme que queiram ver. Há imensos filmes, há os 2 Papas e há o Habemus Papam do Nanni Moretti, é uma data deles divertidos e interessantes, um bocado fantasiosos, claro. Mas qual é que se eu te desse 30 segundos para recomendares um, e nós vamos cronometrar, o que é que tu recomendarias e porquê? Para aí, dá 2 segundos? Sim, estou a preparar o cronómetro. O João Malheiros está a preparar o cronómetro e vamos-te dar 30 segundos. Quando quiseres. Olha, eu gosto muito do Paulo Sorrentino porque ele é um pouco fora da caixa e fiquei muito provocada com a grande beleza, e depois percebi que ele tinha feito uma série que chamou The Young Pope, e eu recomendo, que aquilo é preciso muita paciência porque são vários episódios, mas vale imensa a pena porque é um bocado exagerado, mas lá está, nós somos chamados a discernir tudo e a retirar o que é bom, e esse é o meu conselho, The Young Pope do Sorrentino. 27 segundos, portanto dentro do tempo. É uma senhora da rádio. Claro, tem que cumprir. Sabe exatamente os timings. Aura, muito obrigada pela tua partilha, pela tua participação na nossa Watch Party. Vamos ficar deste lado a acompanhar todos os momentos deste conclave contigo, desde Roma, na antena da Renascença. Para quem quiser ver ou rever o conclave, o filme está disponível em Portugal nos canais TV Cine, vai ser novamente exibido no dia 5 de maio, no TV Cine Top, às 9h30 da noite, e já está disponível no TV Cine Plus, a plataforma de streaming para subscritores do canal. No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Sem dar spoiler, garantimos que é uma pessoa muito boazinha. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira, ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de Maria João Cunha e José Luís Moreira.